Por ser mais introvertido, tu acha que tu não consegue te comunicar bem? Por ser mais quieto e mais reservado, tu acha que tu não consegue impressionar uma plateia ou sequer expor a tua ideia? Mas eu quero te falar uma coisa, não é porque tu é introvertido que tu não pode ser um excelente comunicador. Porque as pessoas introvertidas têm armas secretas e que talvez tu não percebeu que tenha elas também. Então fica aqui nesse vídeo porque eu quero quebrar alguns mitos em relação a isso e te dar dicas bem práticas que tu vai implementar no teu dia a dia e que vai melhorar demais a tua comunicação. E como eu sei disso? Porque eu era uma pessoa extremamente tímida e envergonhada e eu melhorei demais. Tanto é que eu estou aqui gravando vídeo no YouTube e só quem grava vídeo sabe a dificuldade que é enfrentar essa câmera aqui, se julgar o tempo todo e ainda assim, bom, acho que fui bem dessa vez, encarar, ver os vídeos e depois seguir adiante. Então, fica nesse vídeo porque eu tenho algumas coisas para te falar que eu tenho certeza que vão te ajudar. E antes de começar, já quero pedir o teu like e para tu te inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos relacionados à confiança, que é esse o meu universo e é isso que eu falo aqui no canal. Então, quero direto acabar com o primeiro mito, que é o seguinte: tu não precisa ser extrovertido para ser um excelente comunicador. Porque tem pessoas que pensam assim: puxa, eu sou muito tímido, muito reservado, só nascendo de novo. Não, pera lá. Até porque assim, a tua essência é possível que tu não mude, mas habilidades tu consegue desenvolver e aprender. E ser introvertido não é um defeito de caráter, não é um problema. Não, é apenas um traço da tua personalidade, uma forma de interagir com as pessoas. Então, calma, o mundo não está perdido, tem jeito, e eu vou te dizer, tem várias pessoas tímidas e que têm um tremendo sucesso e resultado e que conseguiram vencer isso. Vou te dar 2 exemplos. Bill Gates. Bill Gates era um cara conhecido por ser um nerd quieto e super introvertido. E hoje é um cara que se expõe, coloca as ideias dele e teve o resultado que tu bem conhece. Outro, Warren Buffett, é um investidor, um cara, acho que bilionário, nem sei mais a riqueza que ele tem. E ele fala na história dele que o que mudou a carreira dele foi justamente depois dele fazer um curso de oratória. Aquele curso mudou a vida dele porque ele começou a colocar em prática e ele começou a colocar as ideias dele e expor. E aquilo, ele fala assim que o que mudou a carreira dele foi depois desse curso, quando ele aprendeu a conseguir se expressar mesmo se sentindo uma pessoa muito reservada. Então, não pense que porque tu é introvertido não há jeito, não há forma de se tornar um excelente comunicador. E o segundo mito está muito relacionado com o primeiro. Você não tem um defeito, você não tem um problema. Aliás, as pessoas introvertidas, elas têm segredos, ela têm habilidades que as pessoas tagarelas e muito falantes geralmente não têm e não conseguem ter. Então não entenda que tu tem um problema, que tu tem um defeito de caráter e que não vai ser possível para ti. Não. Pera lá. Tu tem algo bem valioso, sabe por quê? As pessoas introvertidas geralmente são bons ouvintes e são bons observadores. E ser um bom ouvinte é extremamente valioso na comunicação. Hoje em dia o mercado quer pessoas que saibam escutar, porque a gente vive num mundo de distração, de um mundo de muitas vozes, muitas pessoas se manifestando, só que poucas pessoas conseguem escutar com atenção, que existe inclusive uma expressão que é escuta ativa. Então, se tu tem essas habilidades acima da média, isso é algo muito valoroso pelo mercado e tu pode sim explorar e eu já vou te falar como tu vai fazer isso. Então, vamos direto para as dicas práticas. Olha só, se tu é uma pessoa mais introvertida e reservada, eu imagino que tu deve
tentar evitar a todo custo aqueles eventos sociais que tem muitas pessoas que tu imagina que precisaria fazer networking, sair conversando com todo mundo, criar relacionamentos, aí tu pensa: "Ai, eu odeio isso. Eu sei que eu preciso, eu sei que é importante, mas eu tenho pavor dessa situação. Eu quero é ficar em casa, botar meu pijama e ver meu filme. Eu odeio isso". Então tu foge dessas situações. Mas eu vou te falar, eu entendo, porque eu já vivenciei isso várias vezes, mas no fundo tu sabe que esses eventos são importantes e o que que tu pode fazer? Bom, tu é uma pessoa mais reservada. Geralmente as pessoas mais reservadas, elas vão melhor numa conversa de um a um, numa conversa mais, numa conversa com menos pessoas, numa roda de 6, 7 pessoas, tu não tem vez, mas com apenas uma pessoa, tu consegue ter tua vez. Então, é melhor tu focar em ter poucas conversas, uma a duas num evento grande, mas elas mais profundas, do que imaginar que tu precisa conversar com 6, 7 pessoas diferentes. Não, tira essa pressão de ti, mas evolui mais profundamente com poucas conversas e isso tu vai estabelecer uma confiança maior, porque quando a gente conversa mais profundamente com uma pessoa, individualmente com uma pessoa, a gente consegue desenvolver mais confiança, a pessoa nos enxerga como mais confiante. Mas por quê? Porque tu vai usar as estratégias certas nessa conversa. E essa já é a tua segunda dica, que é o seguinte, porque eu imagino que tu vai pensar: "Pá, mas eu não sei o que falar. Chega na hora, me dá um branco, eu fico nervoso e aí eu não sei nem o que perguntar, não sei o que falar". Calma. Tu vai fazer perguntas abertas. O que que é perguntas? O que que são perguntas abertas? São perguntas que a resposta não é apenas sim ou não. São perguntas que tu vai tirar a pressão da tua fala e vai colocar no colo da outra pessoa. E tu vai deixar a pessoa desenvolver. E sabe por que tu vai fazer isso? Porque as pessoas adoram falar de si, adoram falar e elas querem um ouvinte. E tu é um bom ouvinte, tu é uma pessoa introvertida, tu é uma pessoa reservada, tu sabe escutar. Então tu vai desenvolver a tua escutativa. Tu vai de fato prestar atenção na resposta que tu fez a essa pessoa, a pergunta que tu fez a essa pessoa. Vou te dar um exemplo. Tu tá nesse evento social e aí tu encontra a pessoa. Ah, que legal te encontrar aqui. Como é que é trabalhar no teu setor ali da empresa? Como é? Aí a pessoa, pois é, lá é assim, é assado, não sei o quê. Ah, tá. Ou vamos dizer que tu encontra num aniversário. Ah, que legal te encontrar aqui. Como tu conhece o fulano? E deixa a pessoa desenvolver. E tu viu que eu fiz um pequeno elogio? Ah, que legal te encontrar aqui. Ah, que bacana te ver. É um pequeno elogio que tu pode usar também. Isso é uma outra estratégia e que as pessoas, na verdade, adoram ser elogiadas. Então, se tu já encontra com a pessoa e faz uma saudação assim, vamos dizer, alegre, dá um oi, dá um sorriso, isso já quebra barreiras e quem está conversando contigo já se sente melhor. E por tabela, olha só o que vai acontecer contigo. A pessoa que tu estás conversando, que tu fez perguntas abertas e que ela tá lá desenvolvendo e tu só escutando. 70% do tempo tu tá só escutando. 30% é tu falando e fazendo perguntas, tá? Por tabela, essa pessoa vai achar que tu é um ótimo comunicador, que tu fala super bem e que foi ótima a conversa contigo. Sabe por quê? Porque tu escutou com atenção, porque as pessoas adoram falar de si. Isso pensa muito, leva isso muito a sério, porque é uma verdade do ser humano. Então, quando tem alguém que escuta com atenção, a pessoa que está falando, ela tem a sensação que a conversa e o diálogo foi excelente, mesmo que o outro não tenha falado quase nada. Então, se tu é uma pessoa introvertida, usa isso ao teu favor o tempo inteiro, quantas vezes forem necessárias, que tu vai ser considerado uma pessoa, aquele lá é ótimo de conversar. Aí os outros podem achar,
Pá, mas quando a gente tá numa roda, assim, com mais pessoas, o cara é muito quieto. É, mas eu conversei com ele e a conversa foi ótima, é um cara gente boa, gostei muito dele. E tu talvez não tenha dito nada, tenha ficado quieto. Mas tu escutou com atenção e é isso que vale. E já quero aproveitar e deixar. Opa, tá virado. Não, não tá virado. Essa dica de livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro antigo, mas excelente. E isso aqui ajuda muito as pessoas tímidas a justamente a ter um diálogo, a saber o que falar, deixar os outros desenvolver. Então tem muitas dicas. Se tu ainda não leu, que é um livro bem antigão, não perde essa leitura. Estou deixando o link do livro aqui na descrição do vídeo. E o que mais tu pode fazer? Vamos dizer que tu tem uma reunião, tu tem alguns tópicos que tu quer trazer e que são importantes e que tu não quer deixar de falar. Ensaia antes, ensaia, treina em casa. Tu pode inclusive fazer um vídeo e não mostrar para ninguém, tu mesmo olhar. Ensaia as tuas falas, coloca palavras, anota o que tu quer falar. Faça uma certa organização e treine antes. Se aquilo é muito importante para ti, por que não treinar antes? Quando no colégio, às vezes a gente tinha um trabalho que a gente tinha que apresentar, às vezes a gente treina antes, por quê? Porque a gente quer se sair melhor. E qual é a forma? É de tu te habituar com aquelas palavras, com aquela fala, com aquele pensamento. E quanto mais vezes tu fizer isso, mais fluido vai ser. Para eu gravar meus vídeos aqui é a mesma coisa. Às vezes eu tenho que fazer um roteiro, eu tenho que escutar um vídeo, eu tenho que ler algumas coisas, eu tenho que trazer isso, esse conteúdo, essa minha fala para a ponta da língua, para na hora de gravar aqui para vocês, sair com mais fluidez. Então, da mesma forma, tu pode fazer, especialmente se já tem coisas que tu sabe que tu precisa falar e que são relevantes. Ensaia antes, treina e aí tu vai te sentir mais confiante na hora de falar. Por quê? Porque ainda que o início seja um pouco mais difícil, no momento que tu iniciar a fala, expor as tuas ideias, aquilo naturalmente vai vir, porque tu ensaiou antes, então já está mais fresco na tua cabeça. E relacionada a isso, qual uma outra dica que tu pode fazer? É o seguinte, escrever antes de falar, de uma reunião, de algum encontro, alguma coisa que tu sabe que vai ter que falar, vai ter que desembuchar. Por quê? Quando a gente escreve, aumenta a clareza das nossas ideias. Isso é algo bem universal. Nem todo mundo gosta de escrever, às vezes dá preguiça, às vezes, é cansativo, é muita ideia que vem na cabeça e tu não sabe como colocar no papel. Bom, justamente se tu não sabe como colocar no papel é porque não está tão claro na tua cabeça. E as pessoas introvertidas, elas têm a tendência a falar menos, mas falar com qualidade, falar o certo. Então, qual a tua tendência? A ser mais econômico nas palavras, ser mais sucinto. Só que para isso, tu tem que ter mais clareza no que tu quer expor, nas tuas ideias. Então, uma forma de ter clareza é escrever antes. Tem uma reunião amanhã? Eu vou escrever o que eu preciso dizer, o que o fulano pode me contradizer e o que eu vou responder a isso. Escreva, desenvolva isso e aquilo pode te ajudar. Pode escrever também, digitar, mas escrever com a mão, a habilidade motora ainda aumenta a clareza, porque daí gera uma conexão motora além de mental no teu cérebro e isso melhora a tua compreensão e a clareza do que está saindo da tua cabeça. E outra dica que tu pode fazer é o seguinte, porque às vezes tu tá lá no encontro social, numa reunião, ou mesmo no teu trabalho no dia a dia e alguém vem e faz uma pergunta e tu não está pronto para responder, tu não sabe o que responder, ou mesmo numa conversa íntima a pessoa te colocou numa cilada e, puxa, agora eu não sei o que falar, aí tu vai e fica mudo. Só que quando tu fica mudo, o outro lado não sabe bem o que tu está pensando. Aliás, não sabe nada o que tu está pensando. E aí gera na outra pessoa uma percepção de que ou tu não sabe o que dizer, ou tu tá fugindo, ou tu tá inseguro, ou melhor, só pensa coisas negativas.
E aí o que que tu pode fazer? Tu pode falar o seguinte: "Olha, eu preciso 1 minuto para refletir melhor", ou "Eu tô tendo algumas ideias sobre isso, eu posso te retornar em seguida a respeito dessa pergunta ou dessa situação?". É como se tu tivesse pedindo é como não, tu estás pedindo um tempo para responder. E isso mostra que tu, inclusive, quer dedicar mais tempo para refletir melhor sobre aquele questionamento, que, na verdade, tu estás valorizando aquele questionamento e mostrando que sim, eu quero te responder com mais clareza. Me dá um segundo aqui que eu já te retorno sobre isso. Ou, se na hora tu respondeu qualquer coisa, ou não falou nada porque realmente não sabia o que falar, tu pode ainda assim, num segundo momento, mandar uma mensagem, um e-mail para aquela pessoa e falar: "Olha, eu tive pensando melhor sobre aquele assunto e acho que não sei o quê". Ou eu tenho certeza que pode ser desta forma. Pensei melhor ou estudei sobre aquele assunto e vi que a gente pode ter outras alternativas. Entende? Então, se tu tá numa cilada, tá numa situação que tu precisa um tempo, fale isso. Ou se não conseguiu falar, retorne aquele assunto, não tem problema, isso mostra que tu valorizou o questionamento do outro lado. Uma outra dica que geralmente as pessoas têm dificuldade, mas ajuda demais, é o quê? É escutar os teus próprios áudios, gravar um vídeo e ver como que tu te saiu, o que que tu precisa corrigir, olhar a tua expressão do corpo, a tua postura. Porque quando a gente se olha, quando a gente se escuta, a gente tem a tendência assim: "Meu Deus do céu, que coisa horrível, olha o jeito que eu falo, errei aqui no português". Eu direto quando estou editando os vídeos aqui, eu vejo: "Meu Deus do céu, parece que eu não sei mais falar português", porque às vezes eu estou preocupada com o conteúdo e eu atropelo a língua portuguesa de uma forma, assim, que eu fico também envergonhada. Mas isso me faz buscar informação de que: "Não, só um pouquinho, eu não posso falar assim, eu tenho que falar assado". Ou o que que eu estou errando? "Ah, estou falando muito acelerado, não estou dando pausa". Então, olhar como a gente se expressa, seja por áudio, por vídeo, melhora demais, porque estimula a gente encarar a realidade e ver: "Não, só um pouquinho, dá para fazer diferente, não é tão horrível assim, não é tão difícil, é só corrigir isso ou corrigir aquilo". E na sequência, uma outra dica que eu quero te deixar é a dica da tua linguagem corporal. E linguagem corporal tem vários elementos que tu pode trabalhar. Um deles é a postura do teu tronco. Sabe aquela pessoa que fala com as mãos no bolso, assim, que fica encolhida? Ela passa uma percepção de que está insegura, que está desconfortável, que está numa situação muito ruim. Então, mesmo que tu seja mais quieto, mais reservado, que tu vai ficar 70% do tempo mudo e só fazendo perguntas abertas, mesmo assim tu pode ter uma postura melhor, uma postura mais ligada a outra pessoa, mais empática. Vamos dizer que alguém está falando contigo, o ideal é o quê? Que tu olhe nos olhos da pessoa. Mas eu sei que as pessoas introvertidas têm dificuldade em olhar nos olhos. Bom, então tenta olhar pelo menos para a ponte do nariz, ou aqui para esse ponto no meio entre as sobrancelhas, porque a pessoa não vai perceber se tu está olhando nos olhos ou aqui, ela não vai notar isso, mas tu está direcionada ao olhar daquela pessoa. Então, faz isso, melhora a tua postura corporal. Na hora de falar, tu pode usar alguns gestos das mãos, não tem problema, tu não vai ser uma pessoa tipo italiano que usa o tempo todo tuas mãos, porque a tua essência é ser mais reservado, mas não tem problema nenhum. Mas evita de ficar com as mãos no bolso, com os braços cruzados, uma postura fechada, porque isso fecha o diálogo do outro lado e as pessoas vão ter dificuldade em te escutar. Então, a tua linguagem corporal pode facilitar a tua comunicação e muito. E justamente relacionado a isso, quero te convidar para assistir esse próximo vídeo aqui que eu deixei porque tem tudo a ver com esse conteúdo, que é justamente a expressão corporal das pessoas confiantes.
Vai lá no vídeo, confere, tem muitas dicas boas que tu pode implementar e ainda assim, ó, manter a tua boca fechada por 70% do tempo. Vai lá e confere.